Bom, vamos falar então sobre esse projeto do deputado Bibo Nunes, que é do PL do Rio Grande do Sul. Ele está propondo uma alteração na lei de inelegibilidade, né, na ficha limpa, justamente para tentar contornar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é um caso específico, não é apenas para isso, mas também atingiria o ex-presidente Bolsonaro. É um projeto de lei complementar que altera a lei da ficha limpa, é a nova aposta da oposição para liberar os direitos políticos de concorrer a presidente em 2026 de Bolsonaro. A proposta de autoria do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, reduz de 8 para 2 anos o tempo de inelegibilidade de um político. Vale lembrar que em 2023 o TSE condenou Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao atacar sem provas as urnas eletrônicas em 22. Com base na lei da ficha limpa, ele está proibido de disputar um cargo público por 8 anos, tornando-se o primeiro ex-presidente da história a perder direitos políticos num julgamento na corte. Caso não consiga reverter a decisão, ele só poderá disputar uma eleição em 2030. Vamos chamar para cá o autor dessa mudança, desse projeto de alteração, uma lei complementar, né, em relação à lei da ficha limpa, deputado Bibo Nunes. Bem-vindo, deputado, boa tarde. Deputado, o senhor considera adequado mudar essa questão da lei da ficha limpa, né? Não te parece que assim vai abrir uma brecha pro ex-presidente, mas também não pode abrir uma brecha para outros políticos que eventualmente caiam nessa lei? Quero te ouvir, exatamente saber quais são os seus argumentos, deputado. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos, deputado. boa tarde. Habilita aí seu áudio para a gente te ouvir, o microfone da... Agora chegou, chegou aqui. Chegou aqui para mim, desculpa, acho que estava aberto, mas não estava aberto aqui para o estúdio. Agora chegou, perdão, deputado. Boa tarde para o senhor. Tudo ok? Tudo ok, vamos lá. Boa tarde, Diego. Boa tarde, coach, satisfação. Olha, 8 anos para inelegibilidade é um absurdo. A inelegibilidade começou em 1990 com o prazo de 3 anos. 3 anos era o período de inelegibilidade. Depois, em 2010, com a ficha limpa, passou para 8 anos. De 3 para 8. A inelegibilidade serve para quê hoje? Serve para impedir políticos que possam amanhã vir a ser candidatos serem impedidos. O político corrupto, o político criminoso, cometeu um crime, ele tem que ser punido pelo Código Penal, pelo no país, por motivos justos e cabíveis juridicamente, não por uma jogada que hoje no Brasil nós temos a política muito forte no judiciário, por exemplo. Então não tem porquê de 8 anos. Um exemplo, eu baixo para 2 por quê? 8 é um absurdo. O Bolsonaro, porque falou para embaixadores que não votam no Brasil e não tem influência alguma no Brasil. 8 anos inelegível. Depois, porque participou de um ato cívico-militar. 8 anos. Um ato absurdo. 2 anos é o suficiente para que fique uma eleição sem disputar. Disputou para vereador, prefeito, não se elegeu, não disputa a próxima. Disputou senador, deputado, não disputa a próxima. Essa é uma pena justa para todos os partidos. Agora, 8 anos não vai resolver o caso de um político corrupto, ladrão, criminoso. Ele tem que sofrer o Código Penal, a lei da improbidade administrativa. Tem lei no Brasil para punir político corrupto e não essa de deixar inelegível conforme a exigência política ou o casuísmo momentâneo. Deputado, boa tarde. Obrigado pela entrevista. Boa tarde. O que levou o senhor a apresentar esse projeto exatamente agora, né? Porque, como o senhor disse... Não foi exatamente agora. Não foi agora. Não. Esse projeto é de 2023, não foi agora. Tem bom tempo. É que só agora que se está falando nele, né? Ninguém tinha falado... Mas foi em 23. Foi em 23. Então, mas a lei está em vigor há mais de 20 anos, né? E vem sendo respeitada. Então, queria saber por que exatamente agora o senhor está levando adiante esse projeto. Em 2023, o Bolsonaro já estava inelegível, né, deputado, certo? Sim, mas não é agora, foi em 23. Sim. O que acontece é que político corrupto, ladrão, criminoso, tem que ser condenado pelas leis vigentes no país. Tem Código Penal para isso, tem lei de improbidade administrativa, tem Código Civil, tem como condenar. Agora, 8 anos deixar uma pessoa inelegível com muita injustiça, como é o caso em pauta aí do Bolsonaro. Tem condições? 8 anos inelegível?
porque falou para embaixadores, 8 anos, porque num desfile cívico-militar que se beneficiou politicamente, 8 anos. Não é um absurdo isso? Qualquer pessoa de bom senso fica muito. Enquanto o político criminoso tem que estar na prisão, tem que estar atrás das grades, não é recebendo, vai ficar inelegível tanto tempo. A prisão de 2 anos é mais do que suficiente. Deixa ele por uma eleição fora do plenário político. Isso equivale para mim. Deputado, um dos autores, ou o autor do projeto da lei da ficha limpa, o juiz eleitoral, ex-juiz eleitoral Marlon Reis, disse que esse é o maior ataque já feito à lei aprovada em 2010, como um projeto de iniciativa popular para barrar a candidatura de políticos com condenações em tribunais. Mais de 1 milhão de pessoas assinaram essa iniciativa à época, né, já há alguns anos. Como é que o senhor responde a isso? Sim. Como é que o senhor vê isso? Né? Ele é o autor da lei e fala que é o maior ataque que a lei da ficha limpa já sofreu desde a criação. Na opinião dele. E quando ele aumentou de 3 para 8 anos, foi nada? Não foi um super exagero? Se ele não fala, era 3 anos, aumentou para 8. Não é um exagero máximo? Quando estava de 90 até 2010, tinha 20 anos essa lei, e ele aumentou para 8, aí é tranquilo, é normal. Enquanto foi condenado nos tribunais, tem a justiça brasileira para condenar, e não para botar 8 anos fora, quando, no caso, o Bolsonaro, em pauta, não foi condenado por tribunal, simplesmente deu a opinião dele perante embaixadores, e fica 8 anos fora. Não tem justiça nisso, é um exagero. O caso, por exemplo, tem que cuidar. Um político como Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, está lá em prisão domiciliar, na sua piscina, tomando banho de sol, tomando seu aperol. Isso tem que cuidar e não achar que deixar a pessoa inelegível é a punição ideal. Tem que ir para a cadeia, tem que devolver com o robô. Esse é o plano e essa é a punição ideal. E não deixar fora de participar de eleições. Essa é a minha opinião. E ele dizer que é o maior ataque... É porque foi uma lei de iniciativa popular, né, deputado? Não foi uma lei de iniciativa popular com 1 milhão de assinaturas e tal? Qual é o problema? Não, te perguntando, como é que o senhor vê isso? E é inquestionável? É dogma? Iniciativa popular é dogma? Não se muda, não se mexe? É uma cláusula pétrea porque é popular? Não é. Eu tenho todo o direito de ver, e principalmente no Brasil que nós vivemos. Um Brasil onde o judiciário está comandando. E eu digo o seguinte, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. E é isso que acontece hoje no Brasil. Deputado, até onde eu sei, essa lei da ficha limpa, ela diz mais respeito à corrupção, né? No caso do ex-presidente Bolsonaro, ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parece que a condenação dele, aí eu quero esclarecimento do senhor, não tem nada a ver com a lei da ficha limpa. Ele foi condenado por um tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral. Vocês que estão falando de ficha limpa, não fui eu. Eu fiz isso não pensando em ficha limpa. Quem falou de ficha limpa foram vocês. Pensei em ficha limpa, não tem nada a ver com isso, muito bem colocado. Ficha limpa estão usando aí sem ser o que eu pensei. O senhor propõe o quê, então? O que é exatamente? Tem que ser ficha limpa? Eu quero que a para ficar inelegível não seja 8 anos. É muito tempo. É um absurdo isso. 2 anos, fica uma eleição fora. Porque o político criminoso tem que ser punido pelas leis, pelo Código Penal, pela lei de impunidade, pela lei vigente no Brasil. Não é por deixar inelegível. Deixa inelegível, o cara ficar solto, roubando, fazendo suas tramóias com seu dinheiro. Não é isso. Então, é muito tempo. Tanto é que sempre foi 3 anos. Depois daquele ímpeto, ficha limpa, que eu concordo totalmente, todo mundo no embalo, daquele comportamento de massa, efeito manada, como aconteceu em 8 de janeiro, que muitos inocentes foram no embalo, é o que aconteceu agora, vai no embalo. É muito tempo, 8 anos. Político corrupto, criminoso, tem que ser punido pela lei, pelo Código Penal, vai para a cadeia, vai devolver com o robô e outras coisas. O senhor acha que é possível, deputado, para a gente encerrar aqui, é possível avançar com esse projeto, com a presidência do Hugo Motta? Hoje, em entrevista à Globo News, no Estúdio I, ele disse que vai tratar o tema com muita transparência, previsibilidade e planejamento. E aí, o que o senhor acredita, né? É assim que tem que tratar. No caso, eu apresentei esse PLP, um projeto de lei complementar, que precisa de 257 votos, a maioria absoluta. A minha assinatura seria suficiente. Mas eu, na tarde, peguei 72 deputados que assinaram. Eu não tinha tempo de pegar mais. Aí tinha que apresentar o meu PLP. Agora, hoje pela manhã, cerca de 20 deputados hoje pela manhã já se dirigiram ao meu gabinete para assinar
querendo apoiar. Hoje, quando cheguei no plenário, o deputado bater foto comigo, quero te apoiar e foto para postar nas redes pela essa excelente iniciativa. Porque é um absurdo 8 anos e também pode corrigir muita injustiça. Isso beneficia a todos os partidos. Político corrupto, criminoso, tem o Código Penal, tem as leis vigentes no Brasil para punir. Não é por deixar afastado de ser candidato que vai ser a punição ideal. É tipo o juiz, cometeu um crime, vai para casa recebendo salário integral. Essa justiça não é comigo. Ok, deputado Bibo Nunes, a gente vai seguir acompanhando, é claro, espaço aberto aqui. Um abraço para o senhor, bom trabalho em Brasília. Perfeito, estamos juntos aí, lutando sempre por um Brasil melhor, justo e democrático. Obrigado. Obrigado.